Fala galera, beleza? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de citologia, tá? Vamos falar das organelas citoplasmáticas. Recordando que nós paramos em retículo endoplasmático rugoso, retículo plasmático liso, falamos do aparelho de Golgi, e esse aparelho de Golgi é uma organela que tem o papel de unificar, de montar peças maiores, ela tem o papel de reunir várias estruturas montando um polissacarídeo, um polímero, tá bom? Então vamos dar continuidade nesse item aí. Bom, dá uma olhadinha aqui. Quando nós falamos dessa organela, mitocôndria, a mitocôndria, a primeira coisa que a gente precisa perceber nela, ela tem nomes sinônimos, né? Condrioma, condrossomo, e em provas de universidades particulares, isso é muito comum eles perguntarem, irem atrás dessas, perguntarem para o aluno, verificar se o aluno conhece esses termos. E quando você fala de mitocôndria, ela tem nitidamente aí pela imagem duas camadas. Uma membrana externa lisa, tá? Uma membrana que não tem nenhum tipo de dobradura ou ranhura, e uma membrana interna com dobras, que forma pequenas ondas, e aí o nome cristas mitocondriais, vem de onda realmente. Lembrando que uma onda ela é composta por uma crista e pelos vales entre duas ondas, correto? E essa mitocôndria, ela tem uma origem lá atrás no passado, numa teoria que eu gostaria que vocês lembrassem um termo, tá? A teoria da endossimbiose, ok? Vou colocar o nome aqui, ó. Endossimbiose. O que diz essa teoria? Ela fala que algumas bactérias foram fagocitadas e se tornaram organismos simbiontes. Esses organismos simbiontes são organismos que têm uma capacidade de viver em harmonia com os demais organismos, né? Eles vivem dentro de uma única célula e, vivendo nessa célula, eles conseguem exercer ali as suas funções, cumprir todos os seus as suas funções únicas dentro de uma célula maior, tá? Bom, quando a gente fala dessa teoria da endossimbiose, vira e mexe, as perguntas de prova vão verificar, pedir para vocês verificarem o seguinte: o que você tem que comprova essa teoria da endossimbiose? Qual é a teoria ou qual é o item que permite comprovar isso? As mitocôndrias vieram de outros micro-organismos, vieram de bactérias, porque elas têm, gente, enzimas próprias, RNA próprio, DNA próprio e ribossomos, chamados de mitorribossomos. Então, esses ribossomos, eles têm papel de ajudar as mitocôndrias a produzirem seus próprios complexos proteicos. Então, olha o tanto que essa mitocôndria é autônoma. Olha a capacidade de autonomia que essa organela tem dentro da sua própria célula. Resultado, comprova que ela veio de onde? Veio de um outro organismo, tá bom? Além disso, o papel dela é qual? Fazer a respiração celular. A gente vai ter um momento de estudar a respiração celular, é um processo bioquímico relativamente complexo, mas bastante mecânico, fácil de você gravar, com um pouquinho de esforço a gente pega. E eu preciso que nesse exato momento vocês apenas lembrem que pegar a glicose, quebrar e gerar energia produz qual molécula? ATP, adenosina trifosfato, tá? A adenosina trifosfato é o elemento que a gente vai utilizar para poder transportar energia dentro das células. E essas mitocôndrias fazem autoduplicação. Não se esqueçam disso. Além de ter DNA próprio, além de ter sua própria síntese proteica, além de terem seus ribossomos, elas fazem sua autoduplicação. Beleza? Bom, vamos lá. Próximo grupo de organelas serão os plastídeos. Gente, plastídio é o quê? São pequenas bolsas, são pequenos grânulos que armazenam coisas dentro da célula. É como se fossem compartimentos de reserva. E esses compartimentos recebem nome de acordo com o que tem dentro deles. Se não houver nada que tenha cor, é chamado de leucoplasto. Leuco vem do grego branco. Se houver cor, são chamados de cromoplastos. Então, os leucoplastos, que são brancos, e os cromoplastos, que são coloridos, armazenam coisas. E daí o nome plastídeos. E talvez o principal deles seja o amido.
O amido, ele é armazenado, melhor dizendo, dentro de amiloplastos, que estão em células o quê? Vegetais. Não nos esqueçamos que as células vegetais são as células que contêm a maior parte de todo o amido produzido. Né? Na verdade, o amido é um polissacarídeo de reserva vegetal. Às vezes você encontra ele dentro do seu corpo, mas sendo quebrado, como armazenado, de forma a ser armazenada mesmo, exclusivamente dentro das células vegetais. Tá bom? Próximo item. Um plastídio diferente é um plastídio que tem cor. Ele é um cromoplasto, não deixa de ser, mas é um plastídio esverdeado. E se ele é esverdeado, ele tem um pigmento, tá? Lipídico denominado clorofila. Os cloroplastos, gente, armazenam a clorofila e a clorofila é um pigmento que capta a luz do sol. O que é pigmento? Vamos lá na física. Eu vou pegar aqui uma caneta vermelha que eu tenho. Se essa caneta é vermelha, é porque todos os comprimentos de onda estão batendo nela e estão refletindo a cor vermelha. Essa caneta, ela absorve todos os comprimentos de onda, correto? E reflete os demais comprimentos. Ela absorve todos e reflete o vermelho. Se eu pegar, por exemplo, essa caneta verde, ela vai absorver todos os comprimentos de onda e refletir o verde. Então, vamos fazer um teste. Imagina que eu coloque essa caneta verde na luz verde. Ela vai ser visível? Vai, claro. A luz permite que a gente enxergue ela. Mas essa caneta verde, ela vai ficar de que cor? Meio cinza. Porque a única cor que ela reflete é a cor do ambiente. Então, as plantas, elas são de cor verde, dada a clorofila que está dentro daquele compartimento, correto? E quando você fala de cloroplasto, esse cloroplasto também tem duas membranas, a membrana externa e a interna, e ele tem uma terceira membrana que é chamada tilacoide. Se vocês olharem aqui a imagem, existem pequenas moedinhas, pequenas estruturas empilhadas, são os tilacoides. E o conjunto de tilacoides forma o que nós chamamos de grânum. E é ali onde está a clorofila para que seja feito a captação da luz e o processo da fotossíntese. Então vamos averiguar o seguinte. O nosso cloroplasto, ele tem duas membranas, nosso não, da célula vegetal. Ele tem duas membranas, a externa e a interna, várias moedinhas empilhadas, chamadas de tilacoide, e esse espaço interno é chamado de estroma, tá? Aqui a gente vê uma célula de uma elódia. É uma alga muito cultivada em aquários e que tem suas paredes celulares muito fininhas. Então dá para a gente enxergar cada um desses pontinhos aqui. Cada pontinho desse, cada item desse daqui é o quê? É um cloroplasto diferente, tá bom? Beleza, gente. Vamos seguindo então. Olhando aqui uma célula clorofilada, ela tem parede celular, ela tem um núcleo, um vacúolo onde armazena água, falaremos dele mais adiante, o cloroplasto. Se eu ampliar esse cloroplasto, o que eu vejo ali? Membrana externa bem clarinha, membrana interna bem sutil, uma parte escura, estroma, grava isso, escura, estroma. E as moedinhas empilhadas, que são os tilacoides, tá? Beleza? Estroma, DNA, grânum. Opa, agora veio. Quando eu vou empilhando vários tilacoides um em cima do outro, eu vou criar um grânum. O grânum é um coletivo de tilacoides. E se nós somarmos todos os grânulos, a gente fala que existe ali a grana, é um conjunto de tilacoides. E olhando ali um tilacoide de perto, ele é feito de membrana, igual a membrana plasmática, uma membrana de bicamada lipídica, fosfolipídica, e tem proteína. E ali na ponta de cada um dos tilacoides tem uma antena, e na ponta da antena, o que eu tenho? A clorofila, que capta a luz. Vamos lembrar uma questão da física? A luz é uma radiação eletromagnética. Então ela se propaga no meio e ela tem a capacidade de ser absorvida por receptores.
Então, a clorofila é um receptor da luz para o processo de fotossíntese, ok? Beleza. Gente, e os lisossomos? Bom, lisossomo é uma organela membranosa derivada lá do nosso aparelho de Golgi, certo? Se deriva do aparelho de Golgi. E ela tem uma função essencial, armazenar enzimas. Enzimas que são líticas, enzimas de defesa, enzimas que são de digestão intracelular para um protozoário, para uma ameba, enzimas que funcionam como um controle de células mortas, enfim. Eles armazenam 50 enzimas diferentes e essas enzimas atuam num pH 4,8. Então, ali dentro do lisossomo, o pH é muito ácido. O citoplasma tem pH 7, mas o lisossomo internamente tem pH 4,8. Então, as células têm os seus lisossomos ali bem armazenadinhos. E vem agora algumas funções. E eu queria ditar para vocês essas funções para vocês anotarem. Vamos lá. Primeira função, galera. Heterofagia. Heterofagia. Anote aí, o que é heterofagia? Digestão de estruturas externas da célula. Digestão de estruturas externas da célula. Digestão de estruturas externas da célula. Autofagia. Digestão de estruturas internas da célula. Coloque entre parênteses. Reciclagem. Digestão de estruturas internas da célula. Entre parênteses, reciclagem. Último termo, autólise. O que é isso? Ruptura dos lisossomos provocando morte celular. Ruptura dos lisossomos provocando morte celular. E aí você vai colocar entre parênteses necrose, ok? Necrose. Então vamos lá. Eu tenho algumas palavras-chave para que a gente possa falar de cada uma dessas funções. Palavra-chave para heterofagia, qual seria, gente? Gestão de coisas externas à célula. Uma bactéria, um vírus, um fungo. Os macrófagos, que são células de defesa, o tempo inteiro trabalham com esse tipo de célula ou com esse tipo de ação, tá? Uma digestão heterofágica. Beleza. Vamos para o segundo tipo. Autofagia, qual que é a palavra-chave? Reciclagem, tá? Galera, a reciclagem é pegar organelas velhas e reaproveitá-las, usá-las de novo. Eu posso pegar uma mitocôndria que está perdendo função e desmanchar ela e usar o DNA dela em outro lugar, usar as membranas, tá? A célula o tempo inteiro tenta economizar energia promovendo reciclagem. Por último, autólise. Qual que é a palavra-chave que a gente pode colocar? Necrose. Gente, um cadáver, ele entra em decomposição porque os lisossomos deixam de ser controlados. A partir do momento que os lisossomos, que aquela célula morreu, os lisossomos começam a estourar e vão liberando enzimas digestivas no meio, causando a necrose daquele tecido. Tá legal? Beleza? Ok. Vamos seguindo, então, dentro de lisossomos. Tem um outro termo que eu queria trabalhar com vocês, que é a apoptose. Gente, apoptose é muito, muito confundido com autólise. Presta atenção. Olha só o texto que eu vou colocar. Morte celular programada sem que haja ruptura dos lisossomos, vírgula, não ocorrendo necrose. Gente, nesse caso, não ocorre necrose, tá?
Tá, mas Stuart, me explica como que vai ser isso, de qual como é que é esse esquema aí? Bom, vamos lá, nessa situação aqui. Essa morte celular programada, sem que haja ruptura dos lisossomos não ocorrendo necrose, a célula ela tem alguns genes no seu genoma que determinam quanto tempo ela vai viver. E algumas células, elas tomam a própria iniciativa de darem um fim à sua própria existência para que outras células possam crescer. Aspas, suicídio celular. Então a célula, olha aí do lado esquerdo, a célula que vai entrar em apoptose começa a contrair, 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 ela fica pequenininha e ela gruda o núcleo dela na membrana plasmática. Ela vai formar uma célula fragmentada e o núcleo estoura. E de repente, de tanto espremer o núcleo, essa célula morre e agora ela faz o que? Ela se expande de uma vez. E ao se expandir de uma vez, vários pedaços de células ficam soltos no meio. Entenda, esses pedaços de células vão ser corpos apoptóticos. São células mortas que não romperam seus lisossomos, portanto, elas não promoveram o que do lugar? Necrose. Gente, entenda, a célula saiu daquele lugar, tipo, ela morreu, né? Ela sumiu, sem deixar rastros. Ela se fragmenta em vários pedaços. E isso não leva o tecido que está em volta a morrer. É apenas uma, ou duas, ou três, ou quatro. Um grupo pequeno de células morre, mas não todas. E aí, a gente vê isso acontecer nessas três situações. Vamos lá. Durante o período pré-menstrual, ali quando a gente está entrando no trecho final do ciclo, os seios ganham volume. E o aumento de volume dos seios se deve à progesterona, que está nos seus níveis mais altos. Uma vez que terminou o fluxo menstrual, ali por volta do quarto, quinto dia, os seios diminuem o volume. Aquele volume que eles ganharam, eles perdem. E o mês que vem tudo volta ao normal. E ganha, e perde, ganha, e perde. Isso não altera a composição física da mama, isso não altera a estrutura estética da mama. Esse aumento e essa perda de volume são situações normais. As células que aumentam e multiplicam, elas morrem sem deixar rastro. Por isso que os seios ganham e perdem volume ao longo da vida. Tá? Outro dado, o rabinho do girino. O girino cresce e à medida que ele cresce, o rabo vai ficando cada vez menor. As células da base do rabo vão morrendo, fazendo apoptose, e o rabo vai diminuindo de tamanho, sem ocorrer necrose. Entenda, não cai o rabo, não apodrece o rabo, ele diminui de tamanho. E o mais legal, aqui nesse embriãozinho, as nossas membranas interdigitais. As membraninhas, a pelinha que tem entre o dedo era grande. A nossa mão, quando nós éramos um embrião, parecia uma nadadeira, até porque nós estávamos num líquido, tá? É uma herança ancestral isso daí. E essas membranas vão diminuindo. Elas não apodrecem, elas não caem, elas diminuem de tamanho. Então, quando uma célula começa a fazer apoptose, ela vai reduzindo o seu volume, até que ela explode o núcleo e ela se expande de uma vez e morre, sem deixar rastros. Então, não erre, não confunda apoptose com autólise, tá? Vamos lá, gente. Lembrando, apoptose, morte celular programada. Autólise, morte da célula por ruptura dos lisossomos, promovendo necrose, tá bom? Beleza, vamos lá. Seguindo ainda dentro de lisossomos, para vocês terem uma ideia da importância dessas organelas, tem algumas doenças que nascem de falhas nos lisossomos. Por exemplo, ficamos muito tempo deitados, sem mexer, recuperando de uma cirurgia, recuperando de um trauma, de um acidente. A atrofia muscular, ela se dá em razão dos lisossomos começarem a digerir as nossas próprias fibras proteicas do músculo. As fibras de actina e de miosina vão sendo consumidas. E aí nós temos a atrofia. Então a gente não pode deixar, mesmo um cadeirante, um diplégico ou uma pessoa com perda de mobilidade, paradas. Temos que movimentar as pernas com fisioterapia, com tratamento, para não deixar ter atrofia. A artrite reumatoide, olha que coisa bizarra, gente. No nosso ombro, nas nossas articulações, os lisossomos começam a romper e eles começam a fazer a digestão
daquela articulação, perdendo área, perdendo matéria cartilaginosa, perdendo cartilagem, causando dor. Uma doença o quê? Autoimune. Quem é que trata? Reumatologista, como quase todas as doenças autoimunes. Quer lembrar uma? Lúpus, também é autoimune. Então, quando se trata de doenças autoimunes, vira e mexe, a gente vai ver o lisossomo agindo de uma maneira desproporcional, sem necessidade. A retração uterina, gente, o útero, durante o parto, ele hipertrofia, ele fica enorme, durante a gestação, comporta um bebê e de repente ele volta ao normal. Claro, há um período de resguardo, há um período em que a mulher pode, é importante ela usar uma cinta, um macaquinho para pressionar a região abdominal, mas o próprio útero faz com que as células que se multiplicaram morram e saiam dali, sem causar nenhuma necrose, tá? E por último, essa doença aí chamada Tay-Sachs, uma doença seríssima, genética, provocando falhas no sistema nervoso. Olha que situação curiosa nessa imagem aí. Nós temos uma enzima chamada REX-A e ela digere uma proteína chamada GM2. Essa proteína GM2, esse gangliosídico, ele é de neurônios velhos. E esse gangliosídico de um neurônio velho pode matar o neurônio. Então, os lisossomos deveriam digerir esse GM2. Tá, a pessoa que tem Tay-Sachs não tem a enzima necessária para digerir e vai acumulando esse gangliosídico, que é um metabólito tóxico dentro dos neurônios. Os neurônios vão ficando extremamente contaminados com esse gangliosídico, que é do próprio neurônio velho, e acabam morrendo. E aí a gente leva a problemas cognitivos, a problemas motores. Então, às vezes, uma doença, ela nasce, gente, de uma falha de uma organelazinha, de um lisossomo que não tem uma das enzimas, tá bom? Bom, pessoal, no próximo item a gente continua, tá? No próximo vídeo, essa parte de organelas citoplasmáticas, tá legal? Foi um prazer, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.